Olá, meu nome é Vívia, eu sou licencianda de Matemática da UERJ e hoje eu vou falar um pouco sobre o pensamento matemático avançado, mais precisamente os três mundos propostos por David Tal e como eles podem ser aplicados no ensino de cálculo. Mas o que é o pensamento matemático avançado? A matemática é normalmente uma disciplina que as pessoas têm muita dificuldade em aprender. E o modo como ela é ensinada nem sempre é o mais didático possível, nem sempre respeita o processo natural de aprendizado das pessoas, né, das crianças. Então, o pensamento matemático avançado, que é uma tendência pedagógica proposta pelo professor David Tal, né, na sua tese, por exemplo, nesse livro, Como os Humanos Aprendem a Pensar Matematicamente, o pensamento matemático avançado, ele defende uma estrutura didática que se apoia em conhecimentos anteriores para formar conhecimentos futuros. É justamente uma ideia de construção, a construção de um conhecimento que respeite o processo natural de aprendizagem das pessoas, né? O processo natural de desenvolvimento do raciocínio matemático. Então, esse pensamento matemático avançado ele vai ser pautado em etapas que ele vai chamar de os três mundos, certo? Primeiro é o mundo da corporificação, depois o mundo do operacional e, por último, o mundo do formalismo. Como eu falei, são etapas. Então, primeiro, a criança precisa passar pelo mundo da corporificação, só depois passar pelo mundo operacional e o mundo do formalismo é a última coisa. Essas etapas precisam ser respeitadas, né? Nessa ordem. Então, o que é o mundo da corporificação? É o primeiro mundo, né, que as crianças vão passar, e ele é baseado nas ideias e na teoria de desenvolvimento do Piaget, o epistemólogo suíço. E ela defende, o Piaget, no caso, defende que o primeiro processo cognitivo das pessoas se desenvolve a partir do entendimento de mundo, do que a gente entende por mundo. Então, é aquilo que a gente pode tocar, aquilo que a gente pode ver, literalmente aquilo que a gente pode sentir. Então, tudo isso vai formar a nossa imagem do mundo, certo? Nossas imagens do que a gente entende por determinada coisa. E essas imagens que a gente forma, que vão ser chamadas de imagens de conceito, vão ser fundamentais para a criação desse conhecimento, para a construção desse conhecimento, certo? É a partir delas que a gente vai seguir para criar novos conhecimentos, certo? Então, o que são essas imagens de conceito? As imagens de conceito é tudo aquilo que a gente tem, uma rede mental, que a gente cria para pensar em determinada coisa. Representações, literalmente representações mentais de determinados objetos, de determinados tópicos, de determinados assuntos, certo? E está tudo interligado. Não é uma coisa só e também não é uma coisa estática. Ela vai mudando. As imagens de conceito que a gente tem das coisas mudam conforme a gente vai vivenciando novas experiências, conforme a gente vai amadurecendo. Às vezes a gente pega uma imagem de conceito e muda totalmente ela porque a gente entende que ela estava errada, ou a gente adiciona novas partes a essa imagem de conceito ou tira, certo? Então ela está sempre mudando. Depois que os alunos já tiverem experienciado, vivido as coisas, saberem conhecer, tiverem criado imagens de conceito sobre determinada coisa, a gente vai entrar no mundo operacional. Ainda seguindo, né, o trabalho do Piaget, o mundo operacional é onde eles vão entrar, sim, com as operações, certo? Vão começar a fazer procedimentos de cálculo, né? Vão começar a resolver problemas, questões. E aqui é muito importante a gente separar repetição de reprodução. É muito importante que eles repitam os métodos para eles entenderem o que eles estão fazendo. Mas repetir é diferente de reproduzir. Porque se eu estou só reproduzindo alguma coisa, eu não me questiono sobre o que eu estou fazendo. Eu não tenho um pensamento crítico sobre aquilo que eu estou empregando. Eu estou só repetindo algum algoritmo e não necessariamente usando no lugar certo. Por exemplo, tem muitas crianças que não conseguem interpretar alguns problemas, elas realizam
a soma ao invés de subtrair, porque elas não entendem o que elas estão fazendo, elas estão acostumadas só a reproduzir o processo, né? E a repetição, não, a repetição tem um raciocínio crítico, elas sabem porque elas estão fazendo determinada operação, elas só precisam repetir para criar, fortalecer essa imagem de conceito, para elas entenderem o caminho que elas estão andando. E aqui também é importante a gente falar sobre a linguagem que a gente vai usar com os nossos alunos. A gente não pode esperar, de início, usar uma linguagem muito formal matemática, porque eles não vão compreender. E se os nossos alunos não entendem o que nós estamos falando, eles não vão entender a matéria, enfim, eles não vão formar imagens de conceito sobre aquilo que a gente está dizendo, sobre aquilo que eles estão vendo e aprendendo, certo? Então é muito importante não utilizar uma linguagem muito pesada com eles, esperar que eles entendam uma matemática formal demais logo de cara. É adequar nosso vocabulário àquele mundo em que as crianças estão, certo? Por último, no fim, só depois que elas tiverem passado pelos outros dois mundos, já tiverem operacionado, entendido o que elas estão fazendo, a gente entra no mundo do formalismo. Agora sim a gente vai definir formalmente, matematicamente, o que elas estavam fazendo, certo? A gente pode aqui usar uma linguagem um pouco mais formal, um pouco mais pesada, porque elas já entenderam, elas já têm imagens de conceito sobre determinado assunto, sobre o que elas estão fazendo, certo? E agora elas são capazes de compreender realmente essa matemática mais formal. Então, vamos pensar aqui a aplicação do matemático avançado no ensino de cálculo, né, o caso da derivada. Eu sou bolsista de iniciação à docência no CAP da UERJ, e a gente aplicou com uma turma de alguns alunos do primeiro ano do ensino médio o pensamento matemático avançado para possibilitar o ensino do cálculo, certo? Então, a primeira coisa que a gente fez com essa turma foi verificar a imagem de conceito deles. Então, a gente passou uma lista sobre funções, com representações gráficas de funções, para eles resolverem, para a gente poder entender o que eles já sabiam ou não. Se eles tinham uma base, certo? Porque um conhecimento, para formar novos conhecimentos, a gente precisa de conhecimentos anteriores, sempre. Então, se eles já tinham uma base, se eles conseguiam compreender bem diversos tipos de funções e as representações gráficas dessas funções. A gente viu que sim, eles já compreendiam bastante, eles já sabiam operacionar, formar gráficos, interpretar gráficos. Então, a gente pôde seguir com o nosso curso de introdução ao cálculo. Nós começamos a pensar em derivada através de contextualizações, como movimento, né, falar de velocidade, falar de aceleração, da gente falar de juros simples, sempre pensando na ideia da taxa de variação, que taxa de variação eles compreendem bem. A gente fez até a representação geométrica, né, dessa taxa de variação, que seria a tangente. Então, eles conseguiram entender bem o que a gente estava fazendo. O que acontece quando eu variar essa função em determinado ponto? O que está acontecendo com ela? Vamos estudar essa função, certo? Então, a taxa de variação. Quando a taxa de variação foi bem entendida por eles, a gente sugeriu o que aconteceria, para a gente pensar o que aconteceria se essa variação começasse a ficar cada vez menor, no intervalo cada vez menor. Quase zero, chegando a zero, sem nunca ser zero, certo? Para eles pensarem nessa ideia. Aqui é importante a gente esclarecer que a gente não definiu formalmente o limite, a gente não falou de épsilons, a gente não falou de deltas, né? Como o professor Vitor Giraldo ressalta na tese dele, porque necessita de um nível de conhecimento matemático que eles ainda não têm. Então, a gente pode trabalhar só com a imagem de conceito do que seria um limite, bem inicial, da ideia do que seria um limite, sem a gente formalizar isso, porque eles conseguem trabalhar com essa ideia, eles não precisam dessa formalização, certo? Ainda. A formalização vai ocorrer. É o último mundo de desenvolvimento, né, do David Tal. Então, o exemplo de caso que eu trago é a parábola, que é um gráfico bem simples, eles estão muito acostumados a pensar em parábola, e a gente relembrou uma abordagem que eles tiveram para achar o ponto de máximo
nos anos anteriores de escolaridade. Então, vamos falar em x e y do vértice, por exemplo. Eles já estão acostumados com essa representação. Só que, qual seria a outra forma, se a gente não tivesse o x e y do vértice, de encontrar um ponto de máximo? Então, a gente entrou numa abordagem adaptada, né, de Fermat, DK, de pensar em retas paralelas. Aqui a gente está, eles sabem, né, eles têm conhecimento de que a parábola é uma função, ela é simétrica, certo? Então, a ideia foi pensar o que aconteceria nessas retas paralelas quando o A se aproximasse de B, certo? Em algum momento, o A ficaria tão próximo de B que visualmente seria o mesmo ponto. Então, seria o ponto de máximo, certo? A gente está subindo com essas retas paralelas, o A está se aproximando cada vez mais do B, até que o momento que eles se confundem, né, visualmente. Só que aqui, de novo, a gente está trabalhando com a ideia do gráfico ser simétrico. E se a gente não tivesse uma função que fosse simétrica? Então, a gente sugeriu a abordagem do Newton e do Leibniz, para a gente pensar em ponto máximo, que seriam retas que se aproximariam do ponto pelos dois lados da função, certo? Em algum momento, elas iam se igualar, certo? Entre aspas, e a gente teria um ponto de máximo quando elas ficassem paralelas, certo? Então, agora a gente não depende que o gráfico seja simétrico, porque a gente está estudando a função pelos dois lados de um mesmo ponto, certo? Então, a gente passou a definir assim a derivada através da interpretação geométrica, né, daquele limite. Aí, continuando o que a gente tinha dito da taxa de variação, certo? Nessa função x ao quadrado, a gente perguntou para eles o que aconteceria se, de novo, essa taxa de variação tivesse tão próximo de zero quanto a gente quisesse, que é a ideia de limite que não foi formalizada, né, anteriormente. Então, a gente pediu para eles trabalharem com essa função, a parábola, a função do segundo grau. Eles conseguem fazer esses cálculos muito facilmente, porque eles já viram isso no ensino básico, certo? E a gente já tinha checado as imagens de conceito antes, para ver como eles estavam sobre as operações, sobre as funções, né? Então, a gente trabalhou com eles, né, o quadrado da soma, eles conseguem operacionar isso muito bem, muito facilmente, e depois a ideia da variação ser tão próxima de zero quanto eu queira. Se ela era tão próxima de zero quanto a gente quisesse, ela chegava a ser irrelevante, digamos assim, ela podia ser ignorada. Então, o que a gente tem aqui? Só esse 2x, né? Porque o ΔX é zero, praticamente. Então, a gente definiu com eles que essa derivada, né, fornece a inclinação de uma reta tangente ao gráfico, que era o que a gente estava vendo antes. As retas que estavam se aproximando do gráfico, estavam acompanhando o gráfico. Então, a gente fez um estudo do que significava essa reta, né, do ponto de vista geométrico, o que significava a derivada. Então, a gente estudou com eles, né, que quando essa derivada fosse crescente, então a nossa reta também seria, a nossa função também seria crescente. E quando essa derivada fosse decrescente, a função também seria decrescente, certo? E quando ela fosse zero, aí a gente teria que estudar se era um ponto de máximo, um ponto de mínimo, ou local, global, enfim, ou se não era nada. Depois, a gente fez vários processos diferentes de derivada a partir da definição, lá com a ideia da taxa de variação, que a gente não disse para eles, né, que eles estavam fazendo derivada a partir da definição, que nem a gente faz na faculdade, e já assusta. E eles conseguiram, através dessa ideia, é tão próximo de zero quanto eu queira, trabalhar com diversas funções, inclusive funções trigonométricas. Então, eles fizeram esse processo do limite, ΔX tendendo a zero, várias e várias vezes, até começar a perceber padrões. Quando eles começaram a perceber os padrões, então aí sim a gente entrou com eles
com as derivadas, a tabelinha de derivadas, né? Por exemplo, que essa aqui que está aqui na tela, tá? Então, só no final, quando eles já tinham entendido, já tinham operacionado, já tinham criado imagens de conceito, a gente entrou com a formalização matemática do que é uma derivada, certo? Bom, é isso. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado.